Título: Nota do editor inglês. A presente tradução inglesa, com o título modificado, baseia-se na publicada em 1925, mas foi em grande parte redigida novamente. Informa-nos o Dr. Ernest Jones que Freud começou a planejar este artigo em junho de 1910 e que trabalhava nele simultaneamente com a História Clínica de Schreber, 1911. Seu progresso foi lento, mas em 26 de outubro falou sobre o assunto perante a Sociedade Psicanalítica de Viena. Achou a assistência indiferente, porém, e ele próprio se achava insatisfeito com sua apresentação. Foi somente em dezembro que começou realmente a escrever o artigo. Achava-se pronto ao final de janeiro de 1911, mas não foi publicado senão no fim da primavera, quando apareceu no mesmo número do Jahrbuch que o caso Schreber. Com este notório artigo, que constitui um dos clássicos da psicanálise, e com a terceira parte quase contemporânea da história clínica de Schreber, Freud, pela primeira vez, após o intervalo de mais de 10 anos, novamente empreendeu o exame das hipóteses teóricas gerais, que se acham implícitas em suas descobertas clínicas. Sua primeira tentativa ampla de tal exame fora feita em terminologia quase neurológica, em seu Project for a Scientific Psychology, de 1895, que, no entanto, não foi publicado durante a sua vida. Freud, 1950. O capítulo 7 de A Interpretação de Sonhos, 1900, foi a exposição de um conjunto muito semelhante de hipótese, mas, desta vez, em termos puramente psicológicos. Grande parte do material do presente artigo, especialmente em sua primeira parte, deriva diretamente dessas duas fontes. O trabalho dá a impressão de ter o caráter de um levantamento de estoque. É como se Freud estivesse trazendo a sua própria inspeção, por assim dizer, as hipóteses fundamentais de um período anterior e preparando-as para servir de base para os principais exames teóricos que se achavam adiante, no futuro imediato. O artigo sobre narcisismo, por exemplo, e a grande série dos artigos metapsicológicos. A presente exposição de suas opiniões é excessivamente condensada, não sendo fácil de assimilar mesmo hoje, embora saibamos agora que Freud muito pouco dizia nela, que já não se achasse há muito tempo em sua mente. Por ocasião de sua publicação, deve ter impressionado os leitores como desconcertadamente cheia de novidades. Os parágrafos assinalados, por exemplo, seriam verdadeiramente obscuros para aqueles que não se achassem familiarizados com o projeto ou com os artigos metapsicológicos e que tivessem de retirar o esclarecimento que pudessem
de um certo número de passagens quase igualmente condensadas e muito pouco sistematizadas de a interpretação de sonhos. Não é de se surpreender que a primeira assistência de Freud se mostrasse indiferente. O tema principal da obra é a distinção entre os princípios reguladores, o princípio de prazer e o princípio de realidade, que dominam, respectivamente, os processos mentais primários e secundários. A tese, na verdade, já foi enunciada na seção 1 da parte 1 do projeto e elaborada nas seções 15 e 16 da parte 1 e nas partes posteriores da seção 1 da parte 3. Foi novamente examinada no capítulo 7 de A Interpretação de Sonhos, mas o tratamento mais completo foi reservado para o artigo sobre a metapsicologia dos sonhos, 1917 de 1915, escrito cerca de 3 anos após o presente. Um relato mais pormenorizado do desenvolvimento das opiniões de Freud sobre a questão de nossa atitude mental para com a realidade pode ser encontrado na nota do editor inglês a esse artigo. Perto do fim do trabalho, surgem vários outros tópicos relacionados cujo desenvolvimento ulterior, como o do tema principal, é deixado para posterior investigação. Na verdade, todo o artigo foi, como o próprio Freud observa, de natureza preparatória e exploratória, mas não é menos interessante por essa razão. A maior parte deste artigo, na versão de 1925, foi incluída em General Selection from the Works of Sigmund Freud, 1937, 45 até 53, de Hickman.